Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 60 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre duas posturas ou duas posições dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia que são muito problemáticas. Trata-se do tradicionalismo e do progressismo. O que são essas duas posições ou vertentes? Como nós podemos defini-las ou caracterizá-las? Como elas entraram na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Existe alguma relação entre essas duas vertentes? Por que elas são tão problemáticas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? E por fim, como nós podemos combatê-las? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse episódio. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. A melhor maneira de começar essa análise é definindo o que eu entendo por tradicionalismo e o que eu entendo por progressismo. Talvez o ouvinte não vá concordar com as minhas definições, mas é importante que o ouvinte saiba quais são as minhas definições para entender o que eu quero dizer nesse episódio. Vamos lá. Por tradicionalismo, eu quero dizer uma postura ou posição teológica que coloca a tradição, parcial ou totalmente, no mesmo patamar da Bíblia ou até mesmo acima da Bíblia. Em outras palavras, a tradição é altamente valorizada. E o que seria o progressismo? Bom, por progressismo, neste episódio, eu quero dizer uma postura ou posição teológica que coloca determinadas culturas e perspectivas contemporâneas, parcial ou totalmente, no mesmo patamar da Bíblia Sagrada ou, em alguns casos, até mesmo acima dela. Ora, uma vez que a cultura e as perspectivas de mundo estão sempre mudando, o progressismo tende a ver a valorização da cultura e das perspectivas contemporâneas como sendo a defesa do progresso. Assim sendo, podemos dizer que o progressismo valoriza bastante a cultura contemporânea e determinadas perspectivas contemporâneas. Se pudermos resumir em poucas palavras, o tradicionalismo é a supervalorização da tradição, enquanto que o progressismo é a supervalorização de um progresso teológico baseado na cultura contemporânea. Dadas essas definições, já começa a ficar claro para o ouvinte por que essas duas posições são problemáticas. Adotando um ponto de vista cristão protestante, nós sabemos que a Bíblia deve ser a única regra de fé, prática e doutrina da Igreja. A esse princípio nós chamamos de sola scriptura. Quando, portanto, elevamos a tradição ao mesmo patamar da Bíblia ou elevamos a cultura contemporânea ao mesmo patamar da Bíblia, nós estamos ferindo o sola scriptura. Estamos transformando a tradição ou a cultura como sendo a nossa regra de fé, prática e doutrina. E isso pode ser feito de uma maneira sutil. Se, por exemplo, eu me utilizo da tradição ou da cultura contemporânea para interpretar a Bíblia Sagrada, o que eu estou fazendo é impor ao texto algo que não está no texto. O resultado disso é uma distorção do texto bíblico, o que significa rejeitar a Bíblia como base da nossa doutrina, fé e prática e elevar como base justamente a tradição ou a cultura contemporânea. Uma maneira boa do ouvinte visualizar bem o que eu estou dizendo é o seguinte: imagine uma linha reta. Na extremidade esquerda está o máximo do progressismo e na extremidade direita está o máximo do tradicionalismo. Quanto mais à esquerda, mais a cultura ganha valor. Quanto mais à direita, mais a tradição ganha valor. Bem no centro dessa linha, no entanto, está o sola scriptura. Portanto, nosso esforço como cristãos protestantes deve ser sempre estar mais próximo do centro quanto possível. Desviar-nos para a esquerda ou para a direita, neste exemplo, é nos afastarmos do sola scriptura. E aqui é importante um parêntese, eu não estou falando de política. Na verdade, essa imagem mental de um espectro com esquerda, direita e centro está baseada aqui em várias passagens bíblicas que afirmam que nós não devemos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas rumar sempre para o centro, para o alvo. E esse centro, esse alvo, invariavelmente é a palavra de Deus. Para citar apenas um exemplo, em Josué, capítulo 23, verso 6, podemos ler: Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés,
para que dela não se afastem nem para a direita nem para a esquerda. Esquematicamente falando, portanto, é bastante útil dizer que, em termos teológicos, o tradicionalismo é um desvio à direita e o progressismo é um desvio à esquerda. Mas em termos mais práticos, o que os adeptos de cada uma dessas vertentes ou alas costumam defender? Eu vou dar alguns exemplos para o ouvinte, a começar pelo tradicionalismo. Antes disso, no entanto, acho que é importante destacar algumas outras características que os tradicionalistas costumam a ter. Além de supervalorizar a tradição, que é a característica principal dos tradicionalistas, outra característica muito comum nesse grupo é o apelo às opiniões dos líderes antigos. Como o tradicionalista já não vê problema em colocar a tradição no mesmo patamar da Bíblia ou até mesmo acima da Bíblia, automaticamente ele também não vê problema em argumentar com base no que pensavam os líderes antigos. Ou seja, se os líderes antigos pensavam de um determinado jeito, então essa é a forma correta de pensar. No catolicismo, esse apelo ocorrerá aos pais da igreja, a patrística. Dentre as igrejas protestantes mais antigas, esse apelo muitas vezes ocorrerá aos primeiros reformadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio, ou aqueles que participaram da formulação da Confissão de Fé de Westminster. E dentre os adventistas, isso ocorrerá com os pioneiros da congregação, isto é, os primeiros grandes líderes e aqueles que ajudaram a erguer essa denominação. Em todos esses casos, no entanto, se há algum líder antigo que destoa da opinião do tradicionalista, evidentemente, esse líder, embora antigo, será considerado um desviante. Ou seja, há um duplo padrão. Se o líder antigo tem a mesma opinião do tradicionalista, a opinião dele deve ser considerada verdade porque ele é um líder antigo. Mas se há um líder antigo que não tem a mesma opinião do tradicionalista, então essa opinião é falsa, mesmo o líder sendo antigo. Outra característica bastante comum no tradicionalista é o apelo à liderança atual, desde que, claro, a liderança atual esteja defendendo a tradição, que é a opinião do tradicionalista. Quando isso acontece, o tradicionalista defenderá que é um erro questionar ou criticar a liderança da igreja. No entanto, se a liderança da igreja está defendendo alguma coisa que vai contra a opinião do tradicionalista, então ele passa a defender que a liderança está se desviando da verdade, que a liderança está em apostasia. Ou seja, mais uma vez aqui, existe um duplo padrão. Mas outra característica bastante comum dos tradicionalistas é um certo pragmatismo no que diz respeito ao combate ao relativismo e ao progressismo. O pragmatismo, em sua acepção negativa, é aquela postura de fazer aquilo que é mais eficiente, que é mais eficaz em determinada situação, independentemente se aquilo fere algum princípio ou se aquilo não é verdadeiro. Em termos teológicos e dentro desse contexto do tradicionalismo, isso significa que muitas vezes o tradicionalista não terá nenhum problema em defender posições que claramente não possuem um suporte bíblico apenas porque essas posições são mais úteis e mais eficazes, ou pelo menos parecem mais úteis e mais eficazes na luta contra o relativismo e o progressismo. Finalmente, eu quero abordar aqui uma última característica que é específica dos tradicionalistas adventistas. Trata-se do apelo a Ellen White para basear doutrinas, práticas, crenças e resolver embates teológicos. Uma vez que os tradicionalistas já não possuem nenhum pudor em colocar a tradição e, às vezes, líderes humanos no mesmo patamar ou acima da Bíblia, não é surpresa também que eles apelem aos escritos de Ellen White para basear doutrina, fé, prática, mesmo a Igreja Adventista do Sétimo Dia defendendo oficialmente o Sola Scriptura, defendendo oficialmente que apenas a Bíblia pode ser a nossa fonte de doutrina, fé e prática. Bom, tendo apresentado essas outras características muito comuns dos tradicionalistas, agora eu posso expor alguns exemplos de pautas que os tradicionalistas costumam defender na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O tradicionalista adventista geralmente está muito preocupado com pautas de usos, costumes, divertimentos, vestuário, alimentação e música. Essas pautas quase sempre são suas preocupações centrais. E o que geralmente ele vai defender é o seguinte: que mulher não pode usar calça no culto, que mulher não pode usar maquiagem em lugar nenhum,
que o culto não pode ter bateria ou qualquer outro instrumento de percussão, que existem determinados estilos e ritmos musicais que não podem ser apreciados pelo crente porque são ritmos e estilos diabólicos, que existe um estilo musical específico que agrada a Deus, que seria um estilo sacro, que é pecado o crente ir ao cinema ou ir a um estádio de futebol, que o pregador no culto sempre deve estar trajando terno e gravata, e, no caso de alguns tradicionalistas mais extremistas, que comer carne é pecado. Todas essas pautas raramente são discutidas pelo tradicionalista a partir de textos bíblicos. Ele apela muito mais à tradição, a líderes antigos, a líderes novos quando estes continuam defendendo a tradição, ao pragmatismo na luta contra o relativismo e o progressismo e, claro, a meia dúzia ou uma dúzia de textos de Ellen White descontextualizados. Nas raras vezes em que os tradicionalistas discutem essas questões com base na Bíblia Sagrada, é muito comum a utilização de textos bíblicos que ou não têm nada a ver com o assunto, ou estão sendo interpretados de uma maneira absolutamente distorcida, descontextualizada, forçada ou superficial. Em suma, em todos esses casos, a Bíblia não é usada como regra de fé, prática e doutrina. Tomemos a questão da bateria para ficar um pouco mais claro. O que geralmente leva o tradicionalista a ser contra o uso de bateria no culto não é um estudo aprofundado das escrituras sagradas. É sim, primeiro, a tradição. A geração dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus trisavós não usavam bateria no culto, por exemplo. Segundo, a opinião de líderes antigos contra o uso de bateria no culto. Terceiro, a opinião de alguns líderes de hoje em dia que ainda mantêm essa tradição. Quarto, o pensamento pragmático de que, se nós deixarmos que a bateria entre no culto, rapidamente começaremos a ter diversos exageros, o culto se tornará uma bagunça, a igreja se abrirá para uma série de coisas erradas e, com isso, nós teremos apostasia e confusão. Assim sendo, para o tradicionalista, ainda que ele não consiga fundamentar a sua opinião nas escrituras sagradas, por uma questão de pragmatismo, ele prefere continuar defendendo a tradição. Finalmente, quinto, escritos descontextualizados de Ellen White. E aqui cabe uma explicação. Ellen White escreveu cerca de 100.000 páginas ao longo de sua vida. Isso dá algo em torno de 50 bíblias de volume de escritos. Então, evidentemente, é muito fácil descontextualizar o que Ellen White falou. É muito fácil coletar 10, 20, 30 citações de Ellen White sobre qualquer assunto que seja, de maneira absolutamente descontextualizada, e assim fazer com que Ellen White diga o que nós queremos que ela diga. Isso se torna mais evidente quando pensamos que Ellen White teve um ministério de 60 anos, e quando lembramos também que boa parte do que ela escreveu consiste de cartas e de artigos, ou seja, a literatura whitiana é muito fragmentada. Ela é formada de muitos textos pequenos que foram escritos para pessoas específicas, em períodos específicos, em contextos específicos. E é por isso que é muito fácil um tradicionalista mal interpretar determinados textos de Ellen White e usar esses textos para fundamentar um determinado posicionamento teológico. E não é demais lembrar aqui que Ellen White condenava o uso dos seus escritos pela Igreja para resolver embates teológicos ou fundamentar a doutrina. Assim sendo, mesmo que o tradicionalista possua uma interpretação bastante contextualizada dos escritos de Ellen White, seria um erro usar esses escritos como fundamento de doutrina. Ora, esse tipo de apelo que os tradicionalistas fazem a Ellen White acaba os levando a uma postura em relação aos seus escritos um tanto equivocada. O tradicionalista tende a enxergar os escritos de Ellen White como estando no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. E assim, em sua concepção, ele não só pode, como deve utilizar Ellen White para resolver questões teológicas, para fundamentar a doutrina, para ser base e centro de sermão, e por aí vai. Em suma, no tradicionalismo, Ellen White acaba assumindo funções que são exclusivas da Bíblia Sagrada. Um outro ponto que nós podemos destacar nos tradicionalistas é que geralmente eles não estão muito dispostos a enxergar que existem alguns textos e alguns temas bíblicos que são complexos, que são de difícil interpretação.
A tendência tradicionalista é enxergar todos os textos e temas bíblicos como sendo fáceis e, portanto, não abrindo nenhuma margem para que exista mais de uma proposta plausível de interpretação para determinado texto ou para determinado tema. É bem verdade que existem muitos textos e muitos temas que são de mais fácil interpretação e, portanto, não cabe muito uma variedade de propostas interpretativas. Também é bem verdade que existem alguns pilares da fé cristã e alguns pilares da fé adventista. E esses pilares, esses assuntos extremamente importantes, não podem ser motivo de discordância entre os irmãos. Afinal de contas, são esses pilares que formam a identidade do cristão e, no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do adventista. Por exemplo, não se pode admitir que alguém seja cristão se essa pessoa não crê que Jesus é seu Senhor e Salvador. De igual maneira, não se pode admitir que alguém seja adventista do sétimo dia se essa pessoa não crê que o sábado deve ser guardado. Então, sim, existem alguns textos e alguns temas que não cabem interpretações distintas. Contudo, também é verdade que existem textos e temas que são mais difíceis de interpretar e que também lidam com questões um pouco mais periféricas. Não que elas não tenham importância, mas elas são bem menos relevantes do que essas outras questões centrais que eu coloquei. Não haveria, portanto, nenhum problema em haver alguma discordância e alguma variedade de interpretação no que diz respeito a esses textos e a esses temas. E ainda que a Igreja adotasse uma postura oficial, não há nenhum problema nisso, seria perfeitamente possível enxergar a interpretação distinta como sendo plausível, respeitosa, assim como as pessoas que defendem uma interpretação diferente como sendo verdadeiras cristãs e verdadeiras adventistas. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de maneira oficial, condena o uso de joias. E sim, existe uma base bíblica para isso. No entanto, essa é uma questão que é complexa. A base bíblica para proibir o uso de joias não é tão forte a ponto de se bater o martelo para longe de qualquer dúvida. A interpretação de que, na verdade, a Bíblia não proíbe as joias, mas sim o excesso, também é bastante plausível e tem bons argumentos. O meu ponto aqui não é defender uma posição ou outra, mas apenas mostrar que existem discussões que são um pouco mais complexas e que, portanto, é razoável que algumas pessoas pensem de maneira diferente. O tradicionalista, no entanto, tende a ver essas questões como sendo muito simples e, portanto, aqueles que pensam diferentes são maus cristãos ou maus adventistas ou hereges. E claro, o tradicionalista sempre tende a ver aquele que está questionando a tradição como alguém que quer pecar, alguém que não quer se submeter à tradição. Dificilmente um tradicionalista pensa que aquele que está questionando pode ter a melhor das intenções. Pode ser alguém que simplesmente quer achar fundamento bíblico para cada coisa que crê. E o ideal seria que o tradicionalista, em vez de condenar aquele que está questionando, estudasse mais a Bíblia para poder mostrar que existe um bom fundamento bíblico, um sólido fundamento bíblico para aquilo que está sendo questionado. Muito bem, esses são alguns exemplos de pautas e de posturas comuns aos tradicionalistas, e agora devemos discutir um pouco sobre algumas pautas e posturas comuns aos progressistas. Bom, além da supervalorização da cultura e de determinadas perspectivas contemporâneas, os progressistas geralmente se caracterizam também por serem muito críticos em relação à igreja, aos líderes da igreja, às hierarquias, aos entendimentos e interpretações mais conservadoras e por aí vai. Esse nível de crítica do progressismo é tão alto que muitas vezes ele chega até mesmo à Bíblia. Muitos progressistas têm defendido, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela não é totalmente inspirada. Haveria nela muitos erros. E eu não estou falando aqui de erros periféricos. Eu estou falando de erros importantes, erros centrais, erros doutrinários mesmo. Para muitos progressistas, a Bíblia é formada por uma coletânea de textos e livros, em grande medida, meramente humanos. Assim, a Bíblia não seria a palavra de Deus. Ela, no máximo, conteria, em alguns trechos, em alguns pedaços, a palavra de Deus. E isso levanta, claro, uma problemática. Como descobrir o que é a palavra de Deus dentro da Bíblia? Uma das propostas que diversos progressistas têm seguido é a ideia de que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, ou, para usar um termo mais simples, a chave interpretativa da Bíblia. À primeira vista, a proposta parece boa, afinal de contas, de fato, Jesus Cristo é o centro da Bíblia.
tudo aponta para ele. Logo, faz algum sentido, a princípio, pensar que a chave interpretativa da Bíblia é Jesus. No entanto, o que os progressistas querem dizer com Jesus como chave interpretativa ou como chave hermenêutica não é exatamente isso. A ideia progressista é de que todos os textos da Bíblia devem ser interpretados segundo o que seria o Espírito de Jesus. E assim, qualquer parte da Bíblia que não se coadune com esse Espírito de Jesus está errada e pode ser descartada. Evidentemente, quem define o que seria esse Espírito de Jesus é o próprio progressista. E assim, o progressista pode definir o Espírito de Jesus como abarcando tudo aquilo o que ele gosta e condenando tudo aquilo o que ele não gosta. E a implicação disso para a interpretação da Bíblia é desastrosa. O progressista pode muito bem olhar para determinados textos bíblicos que ele condena, dizer que esses textos não se coadunam com o Espírito de Jesus e assim descartá-los. E é exatamente nesse ponto que entram a cultura e as perspectivas contemporâneas. O progressista geralmente vai definir o Espírito de Jesus com base nesses elementos da atualidade, e não com base na própria Bíblia Sagrada. Outra característica muito comum dos progressistas é uma simpatia e uma conivência muito grande com aqueles que não são da igreja e com os seus pecados. Ao mesmo tempo em que o progressista é muito crítico em relação à igreja e tudo que pertence à igreja, ele parece estar sempre muito disposto a defender aqueles que não são da igreja e aquelas posturas que vão contra os princípios cristãos. Aliás, é muito comum que os progressistas gostem mais de andar com aqueles que são do mundo, aqueles que não são da igreja. Outra característica que muitos progressistas possuem é uma visão bastante politizada do evangelho. E geralmente essa visão política é de esquerda. Isso não significa que necessariamente todo progressista teológico é de esquerda na política, tampouco significa que todo tradicionalista teológico é de direita na política. Contudo, também é verdade que muitos progressistas teológicos acabam se politizando e aderindo à esquerda política. E quando isso acontece, geralmente existe uma politização da fé. O progressista que entra por esse caminho, por exemplo, tende a enxergar na Bíblia uma defesa do modelo político socialista, um Jesus revolucionário, um evangelho cujo ponto principal é a luta social, e por aí vai. Essa politização do evangelho é tão grande que muitas vezes ela chega a deformar doutrinas muito importantes para o cristianismo. Muitos progressistas, por exemplo, entendem que a morte de Jesus na cruz não foi um meio para nos salvar, foi sim, tão somente, a opressão do sistema sobre um homem pobre. Como o ouvinte pode perceber, portanto, muitas vezes para o progressista, a Bíblia, o Evangelho e a história de Jesus se tornam apenas meros apetrechos para a sua ideologia política. E é assim que muitos cristãos progressistas e muitos adventistas progressistas começam a defender, por exemplo, pautas como o aborto, a ideologia de gênero e a visão de que o casamento não precisa ser heterossexual e monogâmico. Outra característica bastante comum entre os progressistas é a tendência de minimizar cada vez mais alguns dos fundamentos cristãos. Seguindo essa tendência, alguns progressistas deixam de crer na ressurreição literal de Jesus, bem como no nascimento virginal e em muitos dos seus milagres. Também é uma característica bastante comum entre os crentes progressistas a formação de teologias identitárias. É a partir daí que surgem, por exemplo, a teologia negra, a teologia feminista, a teologia transexual, teologias com viés marxista e por aí vai. Finalmente, falando mais especificamente de progressistas adventistas, estes costumam a não dar muito valor para as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, evidentemente, também não dão valor para Ellen White. Algo importante de destacar aqui é que nem todo progressista possui todas essas características. E também os progressistas possuem níveis diferentes de adesão a essas crenças e posturas. O mesmo pode-se dizer em relação aos tradicionalistas. E é por isso que imaginar aquela linha onde nós temos o máximo progressista em um lado e o máximo tradicionalista em um outro ajuda bastante. Diferentes crentes podem estar em lugares distintos dessa linha. Existem tradicionalistas mais extremos e tradicionalistas mais moderados. Existem progressistas mais extremos e progressistas mais moderados. Para finalizar esse ponto, em relação às pautas que os progressistas costumam a defender dentro da igreja,
O que parece é que a pauta prioritária é sempre se opor aos mais conservadores e sempre criticar a Igreja. Em alguns momentos, essas críticas partem de observações válidas. No entanto, por geralmente estarem mais baseadas na cultura do que propriamente na Bíblia Sagrada, elas acabam agregando muitos erros e se tornando também exageradas. Um dos erros comuns dos progressistas em suas críticas à Igreja é não reconhecer o impacto positivo da Igreja ao longo da história em muitas áreas. Quando estudamos profundamente, percebemos que a Igreja teve impacto positivo na ciência, na filosofia, nas artes, na literatura, na luta contra a escravidão, na luta contra o racismo, na luta pelos direitos femininos, no auxílio ao mais pobre, na defesa de sistemas governamentais menos autoritários, na defesa dos direitos individuais e em muitas outras áreas. O progressista muitas vezes desconhece a história da Igreja em cada um desses campos. Ele só consegue enxergar a parte negativa da Igreja. E, ao mesmo tempo, ele toma como heróis apenas aquelas pessoas de movimentos secularistas, de movimentos inclusive anticristãos. Em suma, o desejo do progressista de criticar a Igreja muitas vezes cega o próprio progressista. Muito bem, agora que o ouvinte está familiarizado com o que é o tradicionalismo e o progressismo, vale a pena entendermos como que essas duas posturas ou posições ou vertentes entraram na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos começar pelo tradicionalismo. Muita gente pensa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já se iniciou tradicionalista, que essa seria a sua essência. Mas isso não é verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se inicia com um forte apelo ao solo escritura. Os pioneiros adventistas queriam provar toda e qualquer doutrina com base nas escrituras sagradas. O estudo bíblico era extremamente valorizado e existia um medo muito grande de adotar doutrinas ou entendimentos que não fossem bíblicos, que fossem apenas baseados em tradição. Isso levou inclusive até a alguns exageros. Muitos dos pioneiros demoraram a entender e começar a aceitar a ideia de trindade, porque temiam que esse fosse um conceito católico e não um conceito bíblico. Com o tempo e com os estudos, claro, a Igreja foi se abrindo para essa doutrina e acabou se tornando trinitária, como é hoje. E o mesmo aconteceu com várias outras doutrinas. A Igreja Adventista foi construindo o seu corpo doutrinário ao longo de anos por meio de estudos bíblicos. E assim, verdades bíblicas foram resgatadas, ideias errôneas foram rejeitadas e verdades fundamentais da fé cristã foram sendo consolidadas e confirmadas. Não obstante, na medida em que a Igreja foi se consolidando em termos de doutrina, cargos e estrutura, e na medida, claro, em que as décadas foram se passando, a Igreja Adventista começou a sofrer uma tentação que toda a Igreja sofre. É a tentação de começar a ver como inquestionável e até mesmo sagrada a tradição, as opiniões dos pioneiros e as opiniões dos líderes atuais. A Igreja Católica passou por isso, as igrejas protestantes no geral passaram por isso e agora a Igreja Adventista do Sétimo Dia também estava passando por isso. Ou seja, é exatamente neste ponto que começa a se formar o tradicionalismo e o tradicionalismo começa a se espalhar pela Igreja. Em termos temporais, podemos localizar isso na década de 1880, mais precisamente no final da década de 1880. E o grande catalisador para que a ala tradicionalista começasse a crescer foi algumas discussões teológicas a respeito de determinados textos bíblicos. Um desses textos era o de Gálatas, capítulo 3, versos 19 a 25, que é um texto que pode dar a impressão de que Paulo está abolindo a lei. Tradicionalmente, esse texto era interpretado pelos teólogos adventistas como se referindo à lei cerimonial. No entanto, alguns novos teólogos começaram a surgir defendendo que esse texto, na verdade, não falava especificamente da lei cerimonial. Ou seja, ele poderia estar falando da lei como um todo ou da lei moral até. Para esses novos teólogos, isso não significava que a lei tinha sido abolida. O texto apenas estava enfatizando a salvação pela graça mediante a fé. Para os teólogos mais tradicionais, no entanto, interpretar daquela maneira abria uma margem muito grande para a ideia de que justamente a lei havia sido abolida. E isso, claro, iria contra um dos pilares mais importantes da Igreja, que era
e é a relevância da lei. Como resultado dessa controvérsia, os teólogos mais tradicionais e também o então presidente da Associação Geral da Igreja Adventista começaram a se valer tanto da tradição, quanto dos pioneiros, quanto de seus cargos como argumento contra as novas interpretações que estavam surgindo. E é nesse momento também que esses teólogos mais tradicionais e outros líderes da igreja começam a tentar se valer de Ellen White para vencer a discussão. E isso é feito de duas maneiras. A primeira é tentando forçar a própria Ellen White a resolver a questão com alguma declaração inspirada. E a segunda é buscando nos escritos de Ellen White alguma coisa que desse vitória para sua posição. Em outras palavras, aqueles que no início da congregação eram tão fortemente o sola scriptura, agora estavam caindo na tentação do tradicionalismo para defender as suas posições e supostamente defender a igreja de um relativismo. Agora, o que é mais interessante nessa história é que, ao contrário do que muita gente poderia pensar, Ellen White não ficou do lado dos tradicionalistas. Embora ela mesma fosse uma das pioneiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não se sentiu obrigada a defender as tradições e aquilo que era a opinião dos pioneiros. Em vez disso, ela manteve as seguintes posições. Primeira, uma ideia não é verdadeira simplesmente porque é antiga. Segunda, uma crença não pode ser inquestionável, ela deve ser questionada, porque se for verdade, prevalecerá. Se for mentira, é bom que caia logo. Terceira, a Bíblia deve ser a única regra de fé, prática e doutrina e o único juiz para decidir quem é que tem a razão em determinada interpretação. Quarto, a verdade não depende de posição e de cargo, e, portanto, nenhum homem poderia ser consciência para os outros homens. Todos os homens deveriam estudar a Bíblia por si mesmos para chegarem às conclusões corretas. Quinto, os escritos de Ellen White não deveriam ser utilizados para resolver aquela ou quaisquer outras discussões teológicas. Durante todo aquele embate, Ellen White insistiu para que os dois lados se utilizassem apenas da Bíblia Sagrada e estudassem com profundidade a Bíblia Sagrada. Um dos desdobramentos dessa crise que existiu na igreja foi a realização de uma conferência bíblica para resolver o assunto em 1888. Curiosamente, essa conferência acabou se deflagrando em uma discussão sobre justificação pela fé versus justificação pelas obras. Havia, do lado tradicionalista, algumas interpretações, visões e até mesmo ênfases que conduziam a uma espécie de defesa da justificação pelas obras, ou pelo menos algo muito semelhante a isso. E os teólogos novos, em especial Alonzo Jones e Elliot Wagner, passaram a enfatizar fortemente a justificação e a salvação pela graça mediante a fé. E aqui nós temos mais um ponto muito interessante. Ellen White, em vez de ficar ao lado dos tradicionalistas e defender uma visão de justificação pelas obras ou algo semelhante a isso, ficou do lado dos teólogos novos e enfatizou durante todo aquele período a salvação e a justificação pela graça mediante a fé. Muitos historiadores e teólogos adventistas acreditam que foi por conta desses embates de Ellen White com os tradicionalistas que, na década seguinte, a década de 1890, ela acabou sendo enviada pela igreja para ser missionária na Austrália. Isso seria uma forma de mantê-la distante da administração da igreja. O que acontece, portanto, é que com Ellen White distante da administração da igreja, o tradicionalismo continua crescendo e se enraizando na congregação. E até mesmo teólogos novos que não eram tradicionalistas passam a adotar algumas ideias equivocadas que posteriormente vão se tornar muito populares entre os tradicionalistas. Cito aqui duas dessas ideias equivocadas. Primeiro, o ideal perfeccionista. Alguns autores começaram a trabalhar com a ideia de que nós precisamos nos tornar absolutamente perfeitos ainda nessa terra. A santificação nos levaria a um ponto em que nós seríamos absolutamente impecáveis. Essa ideia ganha raízes e lá pelas décadas de 1930 e 1940 passa a fazer parte de um entendimento de que a última geração antes de Jesus voltar teria de ser absolutamente perfeita, do contrário, Jesus não voltaria. Segunda, a ideia de que Ellen White era verbalmente inspirada, ou seja, cada palavra que ela escrevia vinha da boca de Deus,
E se esse era o caso, evidentemente, ela não poderia cometer nenhum mínimo erro de nenhuma espécie. Em suma, essa visão acabava implicando que os escritos de Ellen White eram absolutamente inerrantes, algo que ela nunca rogou para eles. E essa visão extremamente exaltada dos seus escritos acabava levando a outros problemas, como, por exemplo, o uso dos seus escritos como juiz doutrinário, comentário bíblico exaustivo, fundamento de doutrina, base e centro de sermão e autoridade em todo e qualquer assunto. É importante destacar que tudo isso sempre foi repreendido por Ellen White. Ela jamais desejou e tampouco autorizou que seus escritos fossem utilizados dessa maneira. Em resumo, essas são duas das ideias que começaram a germinar principalmente depois que Ellen White foi para a Austrália. E pois bem, o que acontece é que Ellen White fica alguns anos na Austrália, depois retorna aos Estados Unidos, vive por mais alguns anos e morre em 1915. A partir de sua morte, então, o embate entre a ala tradicionalista, que estava cada vez mais forte, e a ala mais sola escritura, torna-se bastante voraz. E aqui existe um ponto interessante. Aqueles que eram mais sola escritura eram justamente aqueles que viveram mais próximos de Ellen White e que trabalharam mais próximos dela. Dentre essas pessoas estavam o então presidente da Associação Geral, Arthur Daniels, e um dos filhos de Ellen White, William White, que foi seu principal editor por mais de 25 anos. Já os tradicionalistas geralmente eram aqueles que trabalharam mais distante de Ellen White e que possuíam justamente uma visão distorcida em relação a como se dava a inspiração de Ellen White, qual era a função dos seus escritos e qual deveria ser a relação deles com a Bíblia Sagrada. Um dos momentos mais interessantes após a morte de Ellen White foi a Conferência Bíblica de 1919. Dentre vários assuntos que foram discutidos nessa conferência, um deles era justamente como que os escritos de Ellen White deveriam ser entendidos e utilizados. E, curiosamente, as pessoas que fizeram parte dessa reunião, em sua maioria, concordaram com uma postura mais sola escritura. Todos ali acreditavam no dom profético manifesto em Ellen White, mas tinham uma visão mais flexível em relação a como se dava essa inspiração de Ellen White. Eles não acreditavam numa inspiração verbal e entendiam que a função de Ellen White era diferente e precisava ser diferente da Bíblia Sagrada. Entretanto, como já dito, a ala tradicionalista já estava muito forte nesse momento. Assim, o presidente Daniels, em um ato que eu considero equivocado, resolveu não tornar públicas as atas dessa reunião. Ele mandou que elas fossem trancadas em um cofre e elas lá ficaram durante quase 60 anos. Após aquela conferência, o tradicionalismo continuou se fortalecendo e as críticas àqueles que eram mais sola escritura, como o próprio presidente Daniels, também foram se tornando maiores. Aqueles que defendiam uma visão mais sola escritura eram taxados de relativistas e de liberais. Um ponto que ajudou muito a fortalecer o tradicionalismo foi o fato de que no mundo protestante, no geral, estava havendo um embate muito grande naquela época contra o liberalismo teológico. Assim, os tradicionalistas puderam surfar nessa onda e acusar qualquer um que era mais sola escritura de estar abrindo as portas da igreja para o liberalismo teológico. O resultado disso é que os tradicionalistas dominaram a igreja e a liderança da igreja das décadas de 1920 a 1960. Particularmente, eu considero esse período da igreja adventista como sendo a era das trevas do adventismo. Durante décadas, a teologia oficial se tornou a teologia tradicionalista. E isso formou pelo menos 2 gerações completas de adventistas. Mas quando isso começa a mudar? Bom, talvez um dos primeiros ventos de mudança tenha ocorrido em 1957, com a publicação do livro Questões sobre Doutrina. Ali, alguns teólogos novos respondem questões que alguns líderes protestantes haviam lançado para a congregação a fim de constatarem se a Igreja Adventista do Sétimo Dia era uma seita ou não. Esse livro, portanto, começa uma abertura da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao mundo protestante, uma retomada do princípio do sola escritura e um abandono de determinadas ideias equivocadas. O livro, evidentemente, causa muita polêmica dentro da igreja, principalmente com os tradicionalistas,
Mas como ele é uma obra oficial e ele expressa uma orientação que começava a se formar entre os novos teólogos, a obra se torna um livro influente. Um pouco mais adiante, já na década de 70, alguns teólogos adventistas começam a surgir com alguns estudos que jogam por terra a ideia de que Ellen White era verbalmente inspirado. Também é na década de 70 e de 80 que surgem alguns teólogos dentro da Igreja Adventista que se tornam críticos e saem da instituição. E é também na década de 70 que são descobertas as atas daquela conferência de 1919, revelando assim uma profunda discussão que havia sido expurgada do adventismo pelos tradicionalistas. O resultado de todas essas movimentações nos anos 70 e 80 foi um grande amadurecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos dos equívocos que foram proliferados entre os anos 20 e os anos 60 passaram a ser combatidos e reparados. E pouco a pouco a Igreja foi retornando ao sola scriptura. Mas se por um lado a Igreja acordou e começou a amadurecer, por outro lado precisamos entender que não se resolve 40 anos de tradicionalismo em 1 ou 2 anos. Como eu disse, pelo menos 2 gerações inteiras de adventistas foram formadas com base no tradicionalismo. E é evidente que, quando a igreja começa a amadurecer, isso gera uma oposição e um incômodo por parte dos tradicionalistas mais extremos. Tanto pastores quanto leigos tradicionalistas vão enxergar toda essa movimentação como uma falha da igreja, ou até mesmo como uma apostasia. Alguns desses vão sair da igreja e formar movimentos independentes, e outros vão continuar e ensinarão os seus filhos e os seus netos dentro das concepções tradicionalistas. Assim sendo, para que os males da idade das trevas do adventismo se tornem muito distantes da cultura cotidiana de muitas igrejas locais, serão necessárias várias décadas. Agora que sabemos como que o tradicionalismo entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, devemos entender como que o progressismo entra na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, pois bem, o progressismo nunca foi majoritário dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma das razões para isso é o fato de que a Igreja Adventista sempre foi conservadora. E aqui existe uma diferença entre conservador e tradicionalista. Conservador, em termos teológicos, é aquele que procura preservar determinados fundamentos, determinados pilares que são entendidos como eternos e que, no caso dos protestantes, são entendidos como eternos porque são bíblicos. Isso significa que o conservador não tem problema, por exemplo, com mudanças. Desde que essas mudanças não firam a Bíblia, está tudo bem. Agora, claro, o conservador é cauteloso. Justamente pelo medo de ferir a Bíblia, ele costuma a pensar bastante, a refletir bastante antes de promover qualquer mudança ou de aceitar qualquer mudança. Já o tradicionalista, como já vimos, deseja preservar a tradição, mesmo que essa tradição não seja bíblica. Tradicionalistas e conservadores, portanto, não são a mesma coisa. Então, voltando ao argumento, uma vez que a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre foi conservadora, ela sempre teve um perfil muito resistente ao progressismo. Isso não significa, no entanto, que membros progressistas não tenham surgido ao longo de toda a história da Igreja. Progressistas, em maior ou menor grau, sempre existiram dentro da Igreja Adventista. E é um fato que, nas últimas décadas, o número de adventistas progressistas tem crescido bastante. E como se forma um adventista progressista? Me parece que existem 3 origens principais para um adventista progressista. A primeira estaria ligada a uma certa postura de carnalidade e ou de rebeldia. Indivíduos com essa postura ou resolvem sair da igreja ou resolvem mudar a sua própria teologia para continuarem dentro da igreja, mesmo com ideias, pensamentos e práticas mundanas. A segunda origem estaria ligada a uma indignação honesta em relação a determinados erros da igreja, da liderança e dos tradicionalistas. Essa indignação, no entanto, acabaria levando o adventista a uma crítica muito exagerada e à adesão de determinadas filosofias que são contrárias à Bíblia, à fé cristã e à fé adventista. Finalmente, uma terceira origem estaria ligada àqueles que são acadêmicos e que, por alguma razão, começam a nutrir
pensamentos teológicos distintos da teologia cristã e da teologia adventista oficial. Um ponto talvez crucial aqui é justamente essa relação entre tradicionalistas e progressistas. Embora os dois grupos se oponham entre si e estejam em lados diametralmente opostos, um acaba sendo combustível para o outro. Boa parte dos adventistas começa a se abrir para o progressismo justamente por conta dos inúmeros problemas, tanto teóricos quanto práticos, das posições mais tradicionalistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, muitos desses progressistas são filhos naturais de pais tradicionalistas. Esses pais mantêm uma série de tradições sem sentido e isso acaba em algum momento revoltando os seus filhos. E assim, esses filhos passam de um extremo para o outro. Cabe lembrar ainda que os tradicionalistas costumam focalizar muitas questões secundárias da fé. E um dos resultados disso é que muitos jovens de igreja entram na faculdade, por exemplo, sem terem um bom preparo para discutir questões mais importantes. Por exemplo, se um adventista aprendeu a vida inteira que bateria não pode ser usada no culto, isso não terá nenhuma serventia para ele na faculdade, quando ele estiver, por exemplo, ouvindo o discurso de uma feminista ou o discurso de um abortista. O que parece, portanto, é que durante muito tempo os tradicionalistas ficaram trabalhando assuntos periféricos da fé e assim deixaram os seus jovens e até mesmo os seus filhos despreparados para trabalhar assuntos mais centrais da fé. E assim, essa nova geração vai se tornando presa fácil de filosofias diversas do mundo. Mas se por um lado o tradicionalismo gera progressismo, por outro lado, o progressismo também gera tradicionalismo. Quanto mais progressistas surgem na igreja e quanto mais o progressista se infiltra entre os jovens, mais o tradicionalista pode dizer que ele está correto, que ele está lutando pelas tradições contra o relativismo e o progressismo que está entrando na igreja. E diante desse cenário, até mesmo aqueles irmãos que não são tradicionalistas começam a se interessar pelo tradicionalismo justamente por ver nessa postura teológica uma maneira de defender a igreja contra o progressismo. Assim, no fim das contas, a revolta do progressista contra os tradicionalistas não ajuda em nada. Ao defender o progressismo, esse jovem acaba tornando a igreja, ou pelo menos parte da igreja, ainda mais tradicionalista. E aqui talvez venha o ponto mais importante desse episódio. É no meio desse tiroteio todo entre tradicionalistas e progressistas que se encontra aquela ala que defende o sola scriptura. Para essa ala, a solução contra o progressismo não é o tradicionalismo, é sim a Bíblia como regra de fé, prática e doutrina. Para essa mesma ala, a solução contra o tradicionalismo não é o progressismo, mas sim, igualmente, a Bíblia como regra de fé, prática e doutrina. Para essa ala, Ellen White não precisa ser desprezada, tampouco precisa ser superestimada. Ela pode ser vista como uma profetisa, como uma mensageira do Senhor, mas ao mesmo tempo como alguém que não tem a mesma função da Bíblia. Em suma, a ala do sola scriptura é aquela que quer ter a Bíblia como seu centro e não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o progressismo, nem para o tradicionalismo. A Igreja Adventista hoje vive um problema muito grande com essas duas alas. A ala tradicionalista geralmente é mais forte em lugares mais pobres e em lugares mais afastados das grandes cidades. Já o progressismo costuma ser mais forte nos lugares mais ricos e nas grandes cidades. Em termos de continente, a América do Sul e também a África sofrem bastante com o tradicionalismo. Já a Europa, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália sofrem bastante com o progressismo. Em termos de países, estados, cidades e igrejas locais, a lógica não é muito diferente. Portanto, a igreja tem sofrido com o tradicionalismo e com o progressismo em todos os lugares do mundo. E a pergunta que fica aqui é: o que nós podemos fazer em relação a isso? E a resposta me parece muito clara. Nós precisamos estudar mais, principalmente a Bíblia Sagrada. E uma vez que estudemos, precisamos passar o nosso conhecimento adiante. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até
o nosso próximo encontro.